meus amigos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Liderar é Preciso, um canal voltado para o estudo da liderança, para a resenha de alguns livros que falam sobre esse tema. Meu nome é Breno, como eu havia falado para vocês, tá? E o meu objetivo aqui é justamente trazer para vocês mais coisas sobre esse tema, tá bom? E eu criei um espaço reservado para que a gente discutisse alguns livros, comentasse sobre algumas coisas. E o livro de hoje, né, na verdade que a gente vai dar início aí a uma série do Café com Liderança, tá bom? Vai ser esse livro aqui, A Arte de Ser Chefe, da editora Caritatem, tá bom? Um livro que balizou bastante meus estudos, me fez repensar algumas coisas acerca até da chefia, porque o próprio título já é A Arte de Ser Chefe, e eu tinha um preconceito, né, muito grande e errôneo acerca do que é a liderança e o que é a chefia. Eu achava que as coisas eram bem separadas, né? Como eu sempre gostei de pesquisar sobre o tema, fui estudando um pouco mais e eu vi como que esse autor, o padre Gaston Courtois, ele falava sobre a chefia, né? Colocando uma grande responsabilidade nas costas daquele que está diante de outras pessoas, tá bom? Falando um pouco mais sobre alguns dados desse livro, ele é dividido em 3 capítulos, tá bem? Para quem quiser adquirir depois, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, para que a pessoa compre lá, né, na Caritatem, enfim, tem na Amazon também, mas para que a pessoa realmente veja e se interesse, né? Ele foi dividido em 3 capítulos. Primeiro, a missão do chefe. Segundo, qualidade do chefe. E terceiro, exercícios da função de chefe, tá? Agora, porque café com liderança é nada melhor do que conversar, certo? Com boas pessoas, com boas companhias, tomando um café, não é isso? Mas a questão é a seguinte: ele coloca esses 3 capítulos e dentro desses 3 capítulos ele vai colocando alguns pontos. Ao total são 31 pontos. Com a conclusão entra o 32º ponto, que no final é o segredo do chefe. Ele faz uma conclusão brilhante, né? Já que ele é padre, ele coloca uma conclusão voltada também para uma questão da religião também, que é fantástico, é interessante a gente compreender. E, meus amigos, ele começa com um prefácio, tá? E só do prefácio dele a gente já tira bastantes insights, e o meu objetivo é esse: trazer alguns comentários, alguns insights relevantes para vocês, para que ajude a pensar, a construir um verdadeiro significado, tá? Do que é a liderança, do que é a chefia, para que a gente possa entender o funcionamento dessas coisas no nosso dia a dia, tá bom? Então, que nem eu falei no primeiro vídeo de apresentação, se você é gerente de alguma empresa, se você é militar, se você é estudante, se você é pai de família, se você, enfim, exerce qualquer cargo de chefia, liderança, né? Ou se você apenas é um entusiasta, gosta muito do assunto, gosta de estudar, gosta de aprender, procura o autoaperfeiçoamento, esse livro aqui vai ser fantástico para vocês, tá bom? E o que ele começa falando aqui é sobre o significado etimológico da palavra chefe, né? Então ele já vai ali na raiz da palavra, procurando, né, o que é ser chefe. É o primeiro ponto do livro, né? O que é ser chefe? E ele define que etimologicamente é aquele que está à cabeça, tá? Ou melhor ainda, aquele que é a cabeça. Então vocês pensem num corpo, né? Um corpo, para que os seus membros estejam todos conectados, interligados, é preciso que haja uma cabeça pensante, e que essa cabeça que pensa dê os comandos, tá certo? Para que a minha mão mexa, para que eu vire para o lado, para que eu olhe para cima, né? Para que eu corra, para que eu identifique um perigo e enfrente, né? Ou fuja, enfim. O chefe, sendo, né, propriamente dito a cabeça, ele tem uma visão diferente da do grupo. E isso faz com que essa pessoa que esteja à frente do grupo preocupe-se também com seus subordinados, com seus liderados, né? Porque a essência é essa, é também realizar, é querer realizar as coisas, só que não sozinho,
mas através de colaboradores, através de pessoas, certo? E ele coloca o seguinte, né? Quando surge a hora das decisões que se hão de tomar, das responsabilidades que se vão assumir, dos sacrifícios que se tem de suportar, onde descobrir os obreiros dessas temerárias empresas, se não em naturezas superiores, impregnadas da vontade de vencer, que veem com nitidez os únicos meios que conduzem à vitória e que têm coragem para arriscar tudo. Ou seja, ele está pontuando que o chefe ele tem uma natureza própria, né, de operar através da realização das coisas. Ele precisa tomar decisões. Então, ele vai necessariamente ter algum estresse, ter a necessidade de bem se formar, de tomar decisões acertadas. Daí entra, por exemplo, a virtude da prudência, que é a arte de decidir bem, tá certo? E quando ele fala faculdades superiores, não em naturezas superiores, impregnadas da vontade de vencer, que vem com nitidez os únicos meios que conduzem à vitória. Ele atribui justamente a decisão final, a decisão do líder, do chefe, que geralmente a gente sabe que é assim, no militarismo, nas empresas, né? Pode-se até consultar os colaboradores, os subordinados, né? os funcionários, os empregados, enfim, para que se tenha uma apuração, ver a opinião de algumas pessoas, mas a última palavra, a palavra final, cabe única e exclusivamente ao líder, ao chefe, que é a cabeça. Então, o que ele vai falar também? O chefe não é mais do que o mandatário do bem comum, daquele bem comum que deve interpretar, defender e realizar ao serviço do interesse superior da comunidade e, portanto, finalmente da pessoa de cada um. Pessoal, isso aqui é fundamental para que a gente consiga compreender a natureza da chefia e da liderança. Por quê? Algumas pessoas, né, com algumas concepções erradas, elas tendem a achar que estar na posição de liderança é algo que faz com que o poder sobe a cabeça. A pessoa que chegou lá começou a fazer um monte de besteira, né, começou a dar as costas para o próprio grupo, a pessoa não está nem aí. Não é para ser assim, não é para ser assim. A natureza, e o autor fala isso no livro, né, a natureza da chefia e da liderança, né, é servir, é o serviço. E o chefe ele é encarado como o mandatário do bem comum porque existe uma causa superior a ele e a todo o grupo, a qual todos estão unidos em prol dessa causa. Tá entendendo? Tanto é que a definição, se você for procurar uma das definições que se atribui à liderança, é a capacidade, né, de uma pessoa influenciar outras a fazer algo, né, a cumprir alguma missão, a chegar em algum objetivo. E esse objetivo, geralmente, vamos supor uma loja que ela vende artigos para Natal, né? A gente está se aproximando aí do Natal e a meta ali do gerente é ter um número maior de vendas. Então ele reúne a sua equipe, conversa, fala, pessoal, a gente precisa bater uma determinada meta. Então para isso a gente vai fazer A, B, C e D. Ele dá as diretrizes, ele pensa qual que é o melhor e ele deve conhecer cada um dos seus funcionários. Poxa, se eu sei que eu tenho um funcionário que é melhor numa área, né, vamos tentar colocar ele ali para que ele consiga servir para o atendimento ao público, uma pessoa que é mais carismática, né, uma pessoa que lida bem. Poxa, se aquela pessoa já teve uma grande passagem ali naquela loja, está sendo interessante, vamos escalar ela para ser gerente também, né, tá com a vaga para ser gerente. Por que a gente não promove aquela pessoa que está se dedicando bem e está trazendo bons resultados para a empresa, para a loja? Tá entendendo? Então essas decisões são próprias e dignas do chefe, da cabeça que pensa, da que quer executar, da que quer fazer, da que é responsável por ser o mandatário do bem comum, porque o bem que todas aquelas pessoas enxergam naquele momento é aumentar as vendas para o Natal, tá entendendo? Naquela loja. Então, toda a diretriz que esse chefe, que esse líder tem, que ele vai colocar, visa não atender os próprios interesses dele, mas deveria ser ao contrário, atender ao objetivo comum, ou seja, a venda. Todos devem estar voltando seus esforços para o aumento das vendas, por exemplo. E isso no militarismo também, principalmente, né? Quando a gente, por exemplo, embarca para cumprir uma determinada missão, né? Todos
os militares sabem disso, né? Estão embarcando, estão deixando para trás as suas casas, suas famílias e indo para um bem que, indo realizar alguma tarefa que é um bem comum de todos, é a missão comum de todos e que é uma causa acima da nossa. Eu não estou indo somente por mim, somente pela minha família, eu estou indo para servir algo que está acima de mim, certo? E ele fala: substitua-se presença por lembrança e teremos os grandes chefes. Ou seja, é muito interessante quando a gente comenta sobre isso, porque quando um chefe está presente, né, é muito fácil falar: pô, já o chefe está vindo aí, o chefe está aqui, está realizando ali alguma atividade, as pessoas conhecem quem é o gerente, quem é o líder. Mas quando essa pessoa sai, como é que fica? Né? E é comum que em alguns locais, né, tenha-se a foto, principalmente, né, em algumas organizações militares, eu já pude perceber isso, tem-se a foto, por exemplo, do comandante, né, daquela organização militar. Então, por mais que ele não esteja presente, as pessoas se recordam dele pelos seus feitos, pelas suas ordens e também por um esforço de lembrar que aquele é o mandatário do bem comum. Então, existe sobre a figura do chefe a possibilidade de admiração das pessoas. E o líder, ele deve procurar, na medida do possível, agir de tal forma que não... e aí é importante fazer um parêntese, né? Para que as pessoas não confundam. Agir para agradar os outros, agir para que eu seja o queridinho. Não é isso, tá? Você precisa agir de tal forma que o teu exemplo, e aí entra a liderança pelo exemplo, convença outras pessoas, arraste outras pessoas e as pessoas aprendam contigo efetivamente, para que elas possam ler as tuas atitudes e consigam compreender qual que é a essência que você está querendo passar, né? Então a gente entra, por exemplo, no tema de clima organizacional. Poxa, se eu quero um clima organizacional, aquele clima que eu quero ter entre os colaboradores, entre os funcionários, um clima de amizade, um clima de comprometimento, de seriedade, eu preciso ser assim também, certo? Então que quando eu saia do meu local de trabalho, as pessoas se lembrem de mim e se lembrem com algo positivo. Poxa, ele é uma pessoa talvez rígida, mas é uma pessoa que conduz a gente com justiça, é uma pessoa que se importa com a gente, uma pessoa que está querendo o bem de todo mundo. E uma das piores coisas que tem é um chefe, um líder egoísta, porque as pessoas conseguem identificar de cara alguém que, por mais que tenha algum carisma, está só pensando no próprio umbigo. E perde-se muito fácil o respeito da equipe, dos liderados, agindo dessa forma, tá? Conhecer um homem em geral, os seus homens em particular, e a fundo os seus subordinados diretos. Conhecer de modo exato os seus compromissos e respeitá-los. Lembrar-se de que, na ação, atua sobre vontades e não sobre engrenagens. Pessoal, eu vou falar exaustivamente disso aqui, tá? A gente vai comentar muito sobre... na liderança, trata-se com seres humanos, com pessoas, não são máquinas, tá entendendo? Então existem limitações, existem pontos de funcionamento em que a pessoa funciona bem, mas existem dias, né, que simplesmente está difícil. E aí você vai precisar, como líder, como chefe, ler a situação. E para isso vai demandar uma sensibilidade muito grande, um conhecimento particular de cada um, principalmente se você é um líder direto. Se você é um líder que atua na tua organização, no teu pelotão, se você for um militar, na tua divisão, ou na sua loja, enfim, na tua área de atuação, se você está lidando diretamente com as pessoas, entende? Se você está vendo ali como que as coisas funcionam, os funcionários trabalhando e tudo mais, é muito importante você ter um olhar humano sobre as pessoas, porque a liderança, ela faz de ser humano para ser humano. Não tem como eu liderar máquinas, já que elas são todas programadas, tá entendendo? Agora, o líder, sabendo que existem imperfeições em si próprio, por que ele vai desconsiderar a imperfeição das outras pessoas? Porque talvez então, na hora de você corrigir alguma coisa, mais para frente a gente vai falar sobre isso, sobre a arte que é corrigir, né, o funcionário, o subordinado, enfim, o colaborador. Quando você corrige uma pessoa, por que não corrigir de forma buscando atrair mais essa pessoa para o comprometimento e para a responsabilidade dela? Porque tem certas pessoas que no momento de fazer essa correção começam
a agir de certa forma, de forma desequilibrada, né? Não demonstra nenhuma inteligência emocional, não consegue gerenciar os próprios sentimentos, acaba descarregando tudo nas outras pessoas e aí acaba mais afastando o público, né, que ela lidera do bem comum do que aproximando, entende? Então é preciso ter uma leitura minuciosa, né, do momento que a empresa está passando, do momento em que o pelotão está passando. Poxa, às vezes as pessoas podem sentir medo de uma situação diferente, às vezes a empresa está passando por alguma crise, ninguém nunca viu aquilo antes, mas é o chefe que vai ter que resolver, é ele que tem a responsabilidade e todos os olhares vão se voltar para essa pessoa, tá entendendo? Essa é a beleza de conseguir enxergar a liderança e a chefia como sendo um chamado, uma vocação, né? Não simplesmente, cheguei lá agora, estou numa posição, estou sentado numa cadeira em que eu começo a dirigir pessoas, né? A liderar pessoas, mas não sei o mínimo, só sei coisas afetas ao meu trabalho, só tenho habilidades técnicas, o que é muito importante, né? Não é para desconsiderar isso, afinal de contas é isso que vai atrair também sobre si os olhares de admiração das pessoas, vão querer ter você como uma referência, mas você precisa ter habilidades intrapessoais e interpessoais também. Estão conseguindo entender onde eu estou querendo chegar? O que ele está falando aqui é a pessoa conseguir ler as diversas manifestações que os seus subordinados estão tendo, seja de cansaço, seja de alegria, seja de falta de interesse, falta de comprometimento, e pensar formas eficazes de agir, né, definitivamente para melhorar e conseguir cumprir a missão. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: deseja-se saber qual é o verdadeiro chefe de uma empresa? Pergunte-se a quem. É meio forte essa aqui, né? Em caso de fracasso, caberia a responsabilidade. A empresa faliu. Quem foi o responsável? Aí as pessoas vão procurar, olha, estava na governança de quem? Estava na chefia de quem? Né? O exército tal foi mandado para lá. Quem era o comandante da tropa? Olha, o navio tal suspendeu, foi fazer uma determinada missão. Quem era o comandante? Uma certa família passou por uma determinada dificuldade. Quem era o chefe da casa? Né? Quem era o marido? Quem era aquela pessoa? Começam a fazer algumas formulações acerca de quem está à cabeça, quem está à frente, quem está tomando a decisão, entendeu? Foram alguns exemplos que me vieram à cabeça, mas a gente pode expandir isso para outros contextos também, entende? Na governança de alguns países, poxa, a economia daquele país está ruindo. Quem é que é o responsável por dar as diretrizes? Tá entendendo? Quem é o governo que está à frente? E por aí vai, né? A gente consegue ver isso expandindo e também retraindo para algumas outras áreas. E isso não é motivo, né, para assustar, né? Você que está numa cadeira de chefia, de liderança, né, ou à frente de uma família, enfim, de qualquer ponto que você esteja, e que você queira aprender também um pouco sobre isso, mas é sim um chamado à responsabilidade, a um casar-se com a coisa, né? A ter uma vocação definitiva de olhar e se preparar para isso. Se você está ali, por que não fazer o teu melhor? Se você está ali, por que não estudar um pouco mais, se formar melhor, mudar um pouco o teu jeito de ser, entendendo? Tá entendendo? Para que você consiga mudar ali também algumas coisas que não estão legal no teu ambiente, na tua casa, né, na tua equipe. Se você está sentindo a equipe um pouco insegura ainda com algumas coisas, por que não procurar saber o que está acontecendo, já que você é o responsável? Porque se aquelas pessoas se debandarem, né, se a tua missão fracassar, você, que é o chefe, é o líder, vai ser única e exclusivamente o responsável, e vai ser responsabilizado, querendo ou não, as coisas são assim. Pode ser que teve algum problema, claro, vão apurar quem foram aquelas pessoas que foram erro de alguns funcionários, de outros subordinados, enfim, pode ser que até tenha alguma apuração, mas era você que estava no comando e é o teu nome que vai estar ali em jogo também. Estão conseguindo entender? Por isso que é importante o zelo, é importante o conhecimento, né, das pessoas, o conhecimento e principalmente a mentalidade que eu vou querer transmitir para vocês ao longo desse canal, de que liderar é preciso e que a formação também é muito necessária. A formulação que a gente tem,
sobre a constituição do que é a liderança, do que é a verdadeira liderança, pautada em boas referências, pautada nas virtudes, no caminho da ética, no caminho da moral, entende? Para que a gente busque o mais alto patamar de funcionamento do ser humano, tá entendendo? Que é a perfeição, que foi para isso que nós fomos chamados. E essa pode ser uma discussão mais para frente. Para hoje a gente vai ficar somente aqui, tá? Nesse capítulo que foi sobre o que é ser chefe, tá bom? Quis compartilhar com vocês esses principais pontos e incentivo e encorajo muito a leitura, né, do livro por completo. Nós ainda iremos abordar os tantos outros pontos que eu comentei com vocês, tá bem? Um grande abraço a todos. Liderar é preciso.